Muito bem, retornamos com o segundo bloco e o bloco final do programa Questão de Ordem, o programa que trata das comissões da Câmara Municipal de Cubatão, tanto as de inquérito como as especiais e até mesmo as permanentes. Estamos recebendo o vereador Ademário da Silva Oliveira, ele que foi presidente recentemente da CPI que investigou o Ecopátio e a CPI dos contratos investigados na área da refinaria Presidente Bernardes, a Petrobras, na cidade de Cubatão. Aproveitando o ensejo da vinda do vereador no programa, eu gostaria de tocar num assunto que foge das comissões, mas acho que é importante para o munícipe, que o vereador apresentou recentemente também um projeto de lei da destinação final dos alimentos aptos para o consumo oriundos do polo industrial. Resume em breves e populares palavras ao telespectador, Ademário, a tua intenção e de que forma esse projeto de lei pode beneficiar o munícipe cubatense. Então, Ademir, falávamos no bloco anterior de que você tem uma cidade rica, né, em arrecadação, hoje o orçamento que passa da cifra de 1 bilhão e não se traduz em bem-estar social. Claro que aí é uma discussão até um pouco complexa, porque você envolve o déficit habitacional e social. Eu não gosto muito de delegar isso para terceiro, porque eu acho que o administrador público tem que puxar a responsabilidade para si. Mas hoje você tem uma realidade em Cubatão onde ainda 45% dos nossos cidadãos vivem palafitas, em áreas periféricas. Né? Você tem uma cidade rica, bilionária, com o povo ainda e muitas vivendo delas sem saneamento básico. Sem saneamento básico. Você pega a Vila Esperança, não tem saneamento. Você pega a Vila São José, não embora, né? Os pescadores. Urbanizado, não tem saneamento. A Vila dos Pescadores não tem saneamento. Isso é gritante, né? Então você vê assim... Estamos no século XXI, vereador. Pleno século XXI, esses bairros não têm instrumentos públicos, né? Você vê lá, as crianças ociosas, né? E não avança, a cidade patina, né? Você está vendo a cidade patinando, não saindo, né? Eu fico triste, né? Porque a administração iniciou um projeto lá em 2007 de urbanização. Eles conseguiram afundar o projeto. De 2007 para cá não aconteceu absolutamente nada na Vila Esperança, né? O governo do estado deu 80% dos recursos para construir os 940 apartamentos. Na verdade, a contrapartida do governo inicialmente seria de 70%, 10% da prefeitura e 20% do governo federal. Sim. A prefeitura não arcou com seus 10%. O governador Geraldo Alckmin assumiu 80% do financiamento para construir o Imigrantes 1 e o Imigrantes 2. Porque os 940 apartamentos, inicialmente, eles esvaziariam ali o Caíque e o Dom Pedro, jogaria para o Imigrantes 1 e Imigrantes 2 lá no Boção 9, para avançar na segunda fase, trazendo a Ilha Bela e construindo mais 752 unidades ali para poder avançar para o terceiro bloco e último da urbanização do bairro. Porém, o que eles fizeram? O governo do estado, além de financiar 80% dos valores depositados nos cofres públicos, tanto que a prefeitura licitou. Eu até achei estranho a Terracom construir moradia popular, né? Não é a especialidade da empreiteira, né? Mas, enfim, a prefeitura abriu a licitação, a Terracom eles foram os vencedores. Eles construíram, foram os vencedores. E o governo ainda deu mais 16 milhões a convênio assinado, aí o Clermont, porque foi na transição, para iniciar a construção das 752 unidades. Foi no final de 2008. Final de 2008, já na transição. Passou-se 5 anos, o governo municipal perdeu os 16 milhões porque o prazo expirou e eles não avançaram no projeto. Então, perderam os 16 milhões, os recursos do PAC já estão totalmente defasados, travaram, fizeram uma lambança. Né? Eu digo muito que o PT, eles são craques em fazer isso. Eles misturam público com privado, eles fazem uma lambança por onde passa. E aí deixou aproximadamente 30 mil famílias largadas ao relento. Né? Hoje você tem um bairro nessa, é uma cidade, né? E o Minha Casa Minha Vida que... Minha Casa Minha Vida, outra aberração. Eu falo muito em plenário, né, que foi o maior calote eleitoral, né, porque você imagina, né, 6.400 famílias debaixo de um sol escaldante, esperando ali a inscrição, fizeram a inscrição com a esperança, aqui né, com a esperança no bloco cultural de ganhar a casa própria, e que foi prometido o terreno do CSU, né, porque o Minha Casa Minha Vida, você tem lá, o governo federal entra com R$75 mil. 75 mil você não constrói uma casa, então você tem que ter a contrapartida. O governo do estado ainda colocou à disposição, né, eu fiz uma intervenção através da Caixa de Fomento, né, Casa Paulista, o governo ainda deu mais 20 mil, chegando a 95 mil. Com a doação do terreno você consegue baratear e construir. Eles foram tão inoperantes que eles não fizeram convênio, não doaram o terreno, depois queria vender o terreno
para o governo do Estado. Só não vendeu porque não estou sendo egocêntrico, mas fui eu verdadeiramente que entrei com ação na Justiça e ganhei uma liminar em 15 minutos, tirando da pauta da Câmara a venda do terreno. Me recordo Então, disso. assim, isso é muito ruim, né? Porque a instituição política já está degradada. Quando o governo faz essas cacas, me perdoe a expressão popular, refletem todos nós, né? Como é que você engana 6.400 famílias, depois você pega aquele terreno que você prometeu e vende? Isso é um desrespeito. Aliás, esse terreno está amaldiçoado, viu, Não, vereador? é um Porque ele já desrespeito. foi prometido para ser a Universidade de São Paulo, a USP, depois prometeram para o Centro de Referência das Mulheres, depois Minha Casa Minha Vida. Vou levar um padre, um bispo ou algo parecido lá, porque a promessa está... A promessa para esse... Para quem não lembra, o Centro Social Urbano, o CSU, fica ali no Jardim Costa e Silva. O que acontece, vereador? Chamar o padre Quevedo lá para poder fazer uma no mínimo estranho, não? O negócio acontece. E o pior é isso, né? O que acontece? Você... infelizmente, não avança. Aí você tem o programa Serra do Mar, que eu tive o privilégio, né, de coordenar, o programa mais importante da pasta do secretário. Antes de você ser vereador, Estado, de Vossa Excelência ser vereador, você coordenou o programa Serra do Mar. O programa é referência para o mundo, né, onde nós ganhamos premiação da ONU, a equipe que coordenou o programa, foi executado por intersecretarias, né, Secretaria da Habitação, Secretaria do Meio Ambiente. Eu tive a oportunidade de coordenar pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Só me permite, vereador, só para o telespectador entender, esse projeto que o vereador Ademário ficou à frente do Serra do Mar é que tirou os moradores das áreas da cota e agora eles foram removidos para o Conjunto Rubens Lara, lá no Jardim Casqueira, e outras áreas também, não é isso? Isso, o programa Serra do Mar, ele prevê a retirada de 5.600 famílias. Se você pegar 5.600 famílias e multiplicar numa média aritmética de 4 pessoas por família, você já tem em torno de quase 30 mil pessoas. Se você pegar... Isso representa 25% da população. Se você pegar 75% das cidades do país, tem menos de 20 mil habitantes. Sim. O governo do estado construiu uma cidade dentro de outra cidade. Nós extinguimos 8 núcleos periféricos, né? Foram Sítio dos Queiroz, aquele bairro que tinha ali, onde você vai pegar imigrante ali do lado da Pedro Táxi, Cota 400, 500, Grotão, 95, Água Fria, 70% da 200. Água Fria está chegando no final agora, né? E nós vamos ainda retirar o litoral sustentável, que seria a segunda fase, que já está inserido tanto aos Pilões quanto à Mantiqueira. Porém, o litoral sustentável está condicionado à doação do terreno, porque não tem previsão de compra. O projeto Serra do Mar tinha previsão de compra, tanto que o governo do estado comprou o Rubens Lara, pagou 16 milhões, comprou o IAP 1 na Ilha Caraguatá por 22 milhões. Comprou a área. Comprou e pagou à vista, né? Porque nós atendemos 3.600 famílias e temos a expectativa... Mas a área não continua com o município, vereador? Não, na verdade, o governo comprou para atender um programa e um déficit habitacional do município. A única cidade do estado de São Paulo que vende terreno para o governo, né? O governo no estado inteiro faz parcerias, né? O governo constrói, o município doa a área. Cubatão é uma anomalia. Todos os pagamentos foram feitos na atual administração ou foram feitos alguns na administração anterior? Todos nessa atual administração. Toda a atual administração. Qual o valor total? O Rubens Lara foi privado, né? Foi da família Ruivo, foram 16 milhões. O Rubens e o IAP 1 foram 22 milhões da compra do terreno lá da Ilha Caraguatá. Os 22 milhões, esses sim, foram para os cofres da prefeitura. Os cofres da prefeitura. E para atender um déficit habitacional do município. Lá nós vamos construir 644 unidades. Inclusive, eu estava com um projeto ali, não sei se você observou. Observei. Eu estava com um projeto. Viu, o senhor com o mapa na mão. Nós vamos atender ali uma demanda antiga do município, que é uma nova entrada. Porque o povo da Ilha Caraguatá sofre muito, né? Demais. Nós vamos fazer uma entrada que vai passar ali perto daquela ponte estaiada. Nós vamos entrar, dividir o bairro, vai ter acesso tanto para o novo conjunto habitacional, como vai beneficiar toda a comunidade da Ilha Caraguatá. Aquela área. Isso já está em projeto executivo, que é aquele que estava em mãos. E também, se estivesse aqui, seria até bacana para mostrar para o telespectador. E em seguida, nós já vamos abrir uma licitação até final de março. Nós vamos construir 644 unidades. Está em processo final a remoção do DR, que fica ali na Martins Sontas. Nós vamos construir 295 torres de 15 andares, inédito em Cubatão. Nós vamos construir torres. Mas o plano diretor permite isso? Permite, porque moradia popular, você tem uma tratativa, você, na própria lei você tem as suas ressalvas e reservas. Até porque também a lei de uso e ocupação do solo ali foi alterada com a construção do shopping, né? Então você já pegou ali toda a alteração. O shopping sai ou não, vereador? Desculpa já entrar em uma pergunta atrás da outra. Eu não acredito. É uma percepção pessoal. Serei surpreendido se sair. Eu acho que foi mais um calote eleitoral. Perspectiva calote eleitoral, quando a pessoa utiliza algo, cria uma expectativa para se angariar voto e depois não cumpre.
Eu acho que aquilo ali foi mais um calote. A perspectiva da apresentação desse shopping, para que ano que era? Eu tive, por exemplo, no dia que vi maquete, vi os empreendedores, etc. e tal. A prefeita anunciou ali que em 3 meses as obras estariam iniciando. Passou-se quantos anos? Para o 3º ano até agora não fizeram, para não dizer absolutamente nada, cercaram, demoliram a casa que tinha lá, que acho que era da antiga Santista de Papel, e fecharam ali. Exato. E não avançou mais em absolutamente nada. Então o programa que eu coordenei Serra do Mar, que iniciou em 2007, um sucesso. Eu tive o privilégio de deixar várias coisas encaminhadas. Tanto o CSU também, nós vamos uma parte ali do governo e parte do município. A parte do governo nós vamos construir mais 278 unidades também lá. Então, assim, em quanto tempo, todas vereador? as obras iniciam-se esse ano, com perspectiva de entrega em 2 anos no máximo. Então, assim, o governo do estado está investindo mais de 2 bilhões, né? Não só em habitação, né? Como na mobilidade urbana, o complexo que liga a Cônego com a Pedro Táxi, que facilitou muito as nossas vidas. Eu, por exemplo, moro na Vila Natal, não venho mais para o centro. Eu pego ali a Cruzeiro do Sul, caio, em 3 minutos eu estou aqui na Cruzeiro do Sul. Tem um complexo viário que liga a Cônego com a Pedro Táxi, que foram 640. E sai também do congestionamento no verão, né? Sim. Você tem as 2 obras que vai beneficiar, a duplicação do viaduto 31 de março, foram 45 milhões de investimento, mais 38 na duplicação da Ilha Caraguatá. Nós vamos fazer uma ciclovia ligando a Ilha Caraguatá ao município de Santos, obras exclusivas do governo do estado. Construímos 4 escolas nesses conjuntos habitacionais. Nós temos um convênio assinado, onde o governo do estado constrói as escolas e o município as creches. Só que os municípios não arcaram com as suas responsabilidades. O município não arcou com a sua responsabilidade. Tudo isso que o senhor está relatando aqui não tem 1 centavo do município? Nem 1 centavo do município. Recursos exclusivos do Tesouro do Governo do Estado. Vereador, destinação final dos alimentos aptos para o consumo oriundos do polo industrial. Então, como nós estamos falando aqui, que tem toda a conexão, né, da cidade rica, mas enfim, não traduz no bem-estar social. Você tem uma ideia, Ademir? O polo industrial hoje tem 28 mil pessoas, né? É outra cidade, né? Sim. 28 mil pessoas. 1/4 da população da cidade. Alimentos para 28 mil pessoas. Eu, por exemplo, trabalhei na Copebras, fui patrulheiro, em seguida fui funcionário. Eu presenciei várias vezes bandejas de bife à parmegiana indo para o lixo, né? Eu me sensibilizava com aquilo, porque eu falava, tanta gente ainda. Você tinha programas do governo, que iniciou no governo Clemon, por exemplo, a distribuição de sopão, né? Sim. Aqueles caldeirão de sopão, nessa sociedade de melhoramentos faziam distribuição. Exato. Claro, não estou aqui nenhum demérito por sopão, né? Você entender, todos os nutrientes, acompanhados por nutricionistas. Mas olha, nada melhor do que o arroz, o feijão, o bife, né? Ali acho que é uma coisa. E você vê o polo sopão industrial, resolvia, mas não era o ideal. não era o ideal, né? Aí você vê o polo industrial jogando toneladas de alimentos aptos para consumo, alimentos aptos. Só precisa ter uma lei que regulamentasse. Eles não doavam porque era impedido, porque vai que alguém passe mal, etc. Eles poderiam ser responsabilizados juridicamente por conta dessas questões. Com o projeto de lei aprovado, inclusive, né, claro, a prefeita sancionou, né? Ela aprovou, o parlamento aprovou e mandou. Eu achei que ela fosse vetar, né? E ela própria acatou. Acho que ela teve a sensibilidade que era um projeto bom para a cidade. Agora, o que falta é efetivamente ela regulamentar, né? Essa regulamentação vai dizer quais são as maneiras que esses alimentos serão retirados, tem um carro, obviamente, acompanhado pela vigilância sanitária, quais as entidades que serão beneficiadas, os modos de distribuição. Então, depende efetivamente da regulamentação do Executivo. A minha parte como parlamentar eu fiz, fiquei feliz, porque eu tenho certeza que com esse projeto de lei a gente vai extinguir o sopão e as pessoas, obviamente, poderão aí ter seus alimentos na mesa, eu acho que com mais fartura e sem nenhum custo, né? Só o custo da logística e do entendimento administrativo entre a indústria que efetivamente atende porque sobra. Foi sancionado já o seu projeto de lei? Já sancionou, né? Já está. Agora precisa regulamentar e ver. Então, fico feliz porque ver a maneira como vai fazer toda essa captação no polo. É um projeto que vem de encontro, porque nós ainda temos essa discrepância, né? Cidade rica, um povo ainda, infelizmente, que não são beneficiados com essa riqueza. Então, acho que pelo menos momentaneamente a gente vai poder aí estar com esse projeto aí, tenho certeza, matando a fome de muita gente. Importante isso. Vereador, a gente está chegando já ao final do programa e eu não poderia deixar de perguntar, aproveitar a tua presença aqui no Questão de Ordem, porque a coligação em que o senhor foi eleito, aliás, o vereador Ademário é o vereador que mais votos teve na história das eleições de Cubatão. E a coligação a que o senhor participou, Vossa Excelência participou, entrou com representações na Justiça Eleitoral pedindo a cassação da atual prefeita da cidade. E como é que está essa situação? Houve um parecer da Procuradoria? Qual a informação que o senhor pode trazer para o telespectador nesse sentido?
Bom, naquele momento nós entramos com uma representação de investigação eleitoral. Entramos com duas, né? Umas que investigava o aparelhamento, onde tinha utilizado a administração, a organização social, por exemplo, que gere o hospital, que é a ProSaúde, os e-mails internos, usando, aparelhando a máquina. Naquele processo, naquela investigação... E que teria sido usado na última eleição. Exatamente. Naquela investigação não houve avanço. Até o juiz de primeiro grau cassou, mas o TRE acabou reformando a sentença. Já na segunda investigação, nós representamos porque você tinha lá uma agência de publicidade, a Entre Linhas, que contratou dinheiro público, né? Dinheiro público, a lei permite que você tenha atos que enalteçam ações do governo. Você pode dizer que as coisas estão andando, a sociedade precisa ser informada das ações do governo. Sim. Agora, você não pode pegar esse dinheiro através dessa agência de publicidade e canalizar para um jornal e esse jornal dá publicidade à campanha, né? Aí não pode, você está usando dinheiro público. Eu digo muito que o PT, eles são especialistas em fazer isso, misturar público com privado. Eles pegam o dinheiro público, injetam através de uma agência de publicidade no jornal e esse jornal começa a dar um ritmo da campanha da reeleição da então prefeita Márcia Rosa. E nós entendemos que aquilo era escancarado, né? O jornal Reação Popular. Começou a dar enaltecer ações, agenda, e nós entramos com uma representação, né, que foi acatada aqui pelo juiz de primeiro grau, que cassou. No Tribunal Regional Eleitoral também, aquele colegiado manteve a cassação, e eles recorreram para Brasília, e agora o Procurador-Geral, né, que seria o Ministério Público, acatou pela cassação. Ele, obviamente, no seu relatório, ele recomenda que, de fato, houve abuso, né, do poder econômico e encaminhou para o julgamento. Agora, isso vai ser pautado nas sessões de julgamento do TSE e a gente aguarda agora, obviamente, tem data porque decisão judicial... Tem data prevista, vereador? Não. Você tem um ritual lá no TSE, né, que a pauta não pode ser atropelada. Então, agora, obviamente, eles têm que esperar a pauta, que eu não acredito que demore muito, né? Deve ser uma coisa... Você acredita que entre maio e junho podemos ter novidades? Eu acho que até antes, né? Antes? Eu acho que até antes. Porque a pauta do TSE já está meio desafogada, né? Em primeiros momentos, assim... Porque a prefeita ela chegou a ficar 35 dias fora do mandato e depois retornou. Porque o TRE pediu aplicabilidade de imediato. O TRE que julgou, que é o segundo órgão colegiado. E até ela recorrer para o TSE, e o TSE é o juiz que acatou, se eu não me engano, Noronha, vou dizer, na verdade, o ministro do TSE, reformou a decisão do TRE. Para o cidadão comum fica uma coisa meio estranha, né? Mas é como se tivesse três pessoas, né? A primeira cassou, a segunda cassou e a segunda cassou, tirou o mandato. O terceiro disse assim, não, vamos reformar e fazer uma outra análise. É mais ou menos popularizando aqui as nossas explicações. Então, nisso, até ela voltar, o TSE entender, ela ficou afastada. O TSE entendeu que ela devia voltar e merecia um novo julgamento, foi onde ela voltou e agora eles vão julgar em definitivo, né? Esperam um julgamento em definitivo. Perfeito. Vereador Ademário, obrigado pela tua presença, as considerações finais ao telespectador e espero revê-lo em breve aqui no Questão de Ordem. Não, eu que agradeço, a oportunidade é de grande importância para nós, agentes políticos, né, e públicos, prestarmos esclarecimentos obrigacionais, né? Nossa obrigação prestar esclarecimento do nosso mandato. E acho que aqui a gente está fazendo uma interação com o eleitor e sempre dizendo que isso é muito oportuno, porque para angariar voto, que é fruto de uma relação de confiança e conquista, eu acho que esse é o momento onde você fala diretamente para o cidadão, para o eleitor. Eu acho que isso facilita numa avaliação do mandato e se é digno depois, quer seja com voto para reeleição, enfim. Mas eu acho que a prestação de contas aqui é de grande importância para nós, agentes públicos, políticos. Muito bem. E com o vereador Ademário da Silva Oliveira, vamos encerrando a edição de hoje do programa Questão de Ordem. Prometemos voltar na próxima semana com mais uma edição inédita do programa. Fiquem ligados na programação da TV Câmara. Um forte abraço e até breve. Valeu!